Olá, paz e bem. Estamos aqui, né, no Fé e Razão, para comentar, né, se o Papa Francisco liberou o casamento homossexual, como tem gente botando aí na internet, e católico divulgando isso como se fosse água. Né? Então, eu vou botar aqui, né, o texto do lado, para vocês acompanharem. O que aconteceu? Me deu trabalho de escrever, né, copiar o texto todo na íntegra, e vou botar o texto aí nos comentários que o Papa realmente falou, para quem quiser ler, para não ficar indo em site bosta aí. Então, o que aconteceu? É, os cardeais Raymond Burke, olha, quando está Burke no nome, você já pode saber que você está tratando com um imbecil. Eu tenho o mínimo respeito por esse cardeal. E aí outros, né, cardeais, né, se juntaram a ele e tal e tal. Foi uma carta vazada antes do sínodo. Eu fico assim impressionado. Como é que uma carta entre o Papa e os bispos é vazada? Né? Eu fico assim, será que confissão esses caras vazam? Como é que uma carta... Né? Então, né, os cardeais questionam, né, se é impossível, né, que a igreja hoje ensine doutrinas contrárias. É impossível que a igreja hoje ensine doutrinas contrárias a que ensinava anteriormente em matéria de fé e moral. Se é possível que, em algumas circunstâncias, um padre possa abençoar uniões entre pessoas homossexuais, implicando assim que o comportamento homossexual, como tal, não seria contrário à lei de Deus e o caminho da pessoa em direção a Deus, se a igreja poderá no futuro ter o poder de, outra pergunta, conferir ordenação sacerdotal às mulheres. Então, eles fizeram duas perguntas ao Papa, tá? Isso foi vazado miraculosamente, né? Porque eu não acredito que uma carta entre os bispos e o Papa, né, uma coisa assim que deveria ser íntima, está sendo vazada, então eu acredito que foi um passarinho que passou ali, né? E tal e tal. Então, essa igreja vai abençoar o casamento homossexual como matrimônio. E a outra se vai ter ordenação de mulheres. O Papa respondeu: a igreja tem uma concepção muito clara do casamento. Se os cardeais acima não sabem com essa concepção, eu recomendo vir fazer catecismo comigo. Né? Porque o Papa, olha que incrível, ele concorda comigo, dizendo que o casamento é uma união exclusiva, estável e indissolúvel entre o homem e uma mulher, naturalmente aberta à geração de filhos. Por isso, deve evitar qualquer tipo de rito ou sacramento que poderia contradizer essa convicção e implicar que é algo reconhecido como casamento. Correto? Mas aí você vai lendo o seguinte: agora, quando uma pessoa pede uma bênção, tá? Independente se ela é hetero ou homossexual, nós damos. Desenhando. O Papa disse que um casamento que não seja de acordo com a doutrina católica não pode ser abençoado pela mesma. Mas que as pessoas que pedem uma bênção podem receber uma bênção. Desde que essa bênção seja dada a elas próprias, como pessoas, e não pela eventual forma de casamento, que não atenda os requisitos da igreja para ser considerada um matrimônio católico. Se você não entendeu isso aqui, meu irmão, no dia que chover ferradura, você nunca mais andará descalço. E se você cair de quatro, pode ter risco de você não levantar, você voltar ao seu estado natural. Aí teve gente dizendo: ah, mas o Papa Francisco diz que homossexualismo não é crime. E não é.
E eu concordo com o Papa Francisco. A criminalização da homossexualidade é um problema que não pode ser ignorado. Tem 50 países que criminalizam essas pessoas, gente. Acabou. Não é crime, mas é pecado. Então, a diferença entre crime e pecado. Tá bom? Só para salientar aqui, tá? Você não ter Deus sobre todas as coisas não é crime, mas é pecado. Tá bom? Só você ter uma ideia. Você pode ser ateu e não ser crime. Mas, né? Vou fazer o quê? Sobre a ordenação de mulheres. O Papa Francisco disse o seguinte: o catolicismo não tem autoridade para ordenar mulheres, mas questões devem ser melhor estudadas. Mas a questão deve ser melhor estudada. Então, há uma distinção. A igreja não tem isso. Então, ele fala: se as consequências das práticas das distinções entre homens e mulheres não forem compreendidas, será difícil aceitar o sacerdócio apenas para homens. E não seremos capazes de reconhecer o direito das mulheres. Então, a primeira coisa que o católico tem que compreender é o seguinte: tá? Quais são as consequências práticas da distinção de homem e mulher? Se a gente não tiver isso claro, as distinções, as diferenças de homens e mulheres, tá? A gente nunca vai entender por que as mulheres não podem ser ordenadas padres. E as mulheres jamais vão saber reconhecer o próprio direito, assim como os homens. Acabou. Então é preciso entender, primeiro, quais são os deveres de homens e mulheres, para que saiba quais são os seus direitos. Aí os sacerdotes, os bispos, responderam assim: com a mesma sinceridade que nos respondeu, devemos acrescentar que as suas respostas não resolveram as dúvidas que havíamos levantado, mas as aprofundaram. Sério. Os caras disseram que a resposta do Papa Francisco não resolveu as dúvidas, mas as aprofundaram. E que se as suas dúvidas fossem respondidas apenas com um simples sim ou não. Gente, tem pergunta que não dá para responder só com um simples sim ou não. Entendeu? Então, eu posso perguntar para o Cardeal Burke: você parou de ser babaca? Sim ou não? Né? Então, são coisas assim que eu fico espantado com a quantidade de católico que fica histérico divulgando coisas do Papa que não tem nada a ver. Aí vê o sínodo, e já tem católico chorando aí pelos cantos, já teve católico que está indo para o Vaticano falar um monte de abobrinha lá em Roma. Gente, toma vergonha na cara, gente. Antes de sair divulgando lorota com o Papa, vai ler o que o Papa falou, seu imbecil. Eu fico pensando nos tempos de Padre Pio. Padre Pio ia dar um tapa na cara desse cara. Eu ia chegar para ele: olha, se eu chegar para o lado, que eu vou dar uma voadora. Essa casa para mim de voadora. É muita falta de senso do que fazer. Então, fica esse recadinho. Cardeal Burke, quando você lê, você sabe que você está lidando com um retardado mental. Alguém que eu não tenho o mínimo respeito. Não tenho o mínimo respeito como pessoa, como ser humano. Tá?
porque é uma pessoa que só vive para fazer futrica. Posso até respeitar a sua autoridade de bispo, porque eu sei que até Judas foi implementado como bispo. Mas o senhor é um futriqueiro. É isso que o senhor é. Então, gente, esse meu videozinho. Tá? Paz e bem para todo mundo. Contribua no nosso Apoia-se e até a próxima. Amém.